Fala galera do YouTube, conforme nós já havíamos combinado, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Agora não é um vídeo especificamente sobre direito, é um vídeo sobre opinião e nós vamos discutir um ponto que está tendo um impacto muito forte na sociedade. Pessoas que são a favor, pessoas que são contra, pessoas que não têm a menor ideia do que está sendo falado, enfim. Então a ideia é, em poucos minutos, passar para vocês exatamente o que é essa emenda constitucional 95 de 2016, que agora é chamada, antigamente é chamada PEC dos gastos públicos, né? Que na prática criou um novo regime fiscal aqui no Brasil, que vai ter vigência pelos próximos 20 anos. A PEC já não é mais PEC, porque foi promulgada pelo Congresso Nacional. Se já não é mais PEC, porque já foi promulgada, agora virou então emenda constitucional. E a emenda constitucional é a 95, se você quiser digitar aí no Google, emenda constitucional 95 de 2016. Institui o novo regime fiscal brasileiro dentro de acréscimos que foram realizados no ato das disposições constitucionais transitórias, tá certo? Para que precisa de um teto de gasto público? Eu até fico meio sem saber por onde começar a explicar esse ponto, porque na prática a gente faz isso todos os dias nas nossas casas, ou pelo menos a maioria de nós tenta realizar isso nas nossas casas. Você sabe que você tem a sua receita dos seus trabalhos, dos seus serviços, dos seus empregos. Vamos imaginar lá que você ganhe R$ 2.000 por mês. A regra é que você não gaste mais do que aquilo que você arrecada. Então, se você recebe mais aproximadamente R$ 2.000, você não pode gastar mais do que R$ 2.000. Quando eu falo gastar, gente, você tem que entender que nesses R$ 2.000 tem que estar incluso uma parte de reserva, que você tenha um dinheiro guardado no futuro, as suas despesas principais e essas despesas que não são mensais, não são rotineiras, aquelas despesas que acontecem uma vez ou outra. Na prática, o que a PEC dos gastos, que agora é a emenda constitucional dos gastos públicos, tenta trazer é justamente uma forma de organizar o equilíbrio entre aquilo que é arrecadado pelo governo com aquilo que é gasto pelo governo. Hoje, a emenda constitucional 96, 95, ela estabelece um limite objetivo para uma série de órgãos que estão distintos lá, estão enumerados na própria emenda à Constituição, com relação ao crescimento das suas despesas primárias. O que são despesas primárias? Despesas primárias se referem às políticas públicas, aquilo que é executado pelo Estado. Tudo que você arrecada, menos juros e amortização de dívida. Imagina que você pega um empréstimo, você tem lá um empréstimo, você pegou R$ 10.000, você tem uma parcela e juros daquele mês. Então você imagina que os seus R$ 2.000, as suas despesas primárias serão todas as despesas menos aquilo que você tem que gastar com aquele empréstimo. O limite está exatamente em, já que você sabe que tem que pagar aquele empréstimo, você não deve aumentar muito mais do que já está previsto no seu orçamento, na medida que em vez de R$ 2.000 você vai ter à disposição R$ 1.800. Vamos imaginar aí que os R$ 200 sejam relativos à parcela que você tem que pagar do seu empréstimo. Então as suas despesas primárias têm que ter como limite os 1.800, senão você entra num endividamento absurdo, ok? Senão você vai entrar num endividamento absurdo. A PEC dos gastos, pelo que está colocada, ela parte desse princípio, do princípio de colocar um limite à atuação do Estado, e aí eu estou falando de todos os poderes, no que diz respeito ao inchaço dos gastos com as despesas primárias. Isso justifica porque nós estamos recebendo, né, nós cidadãos, de forma geral, cidadãs, estamos recebendo cada dia os efeitos da crise.
Nós temos, não é uma brincadeira, crise não é uma palavra de modinha, crise não é uma palavra dita por um partido ou por um grupo político. Crise é algo concreto que já vem se arrastando há anos e que não vai se encerrar tão cedo, não é uma política, não é uma situação concreta que vá ter solução a curto prazo, então não é o atual governo e também provavelmente não será o próximo governo que conseguirá colocar o Brasil oficialmente fora desse ambiente de crise. E ambiente de crise eu estou falando em desemprego, eu estou falando em inflação, eu estou falando em juros altos, estou falando em alta carga tributária, eu estou falando em falta de poder de consumo, falta de crédito, enfim, eu tenho uma série de reflexos desse momento de crise. De 2014 a 2016, nós temos aí um déficit, um rombo nesse equilíbrio entre despesa e receita na ordem de 400 bilhões de reais. É isso que eu estou falando para vocês, 400 bilhões de reais. Então, eu tenho que ter, infelizmente, uma medida drástica. Não é uma apenas, são várias medidas drásticas que tem que incentivar o consumo, que tem que colocar mais dinheiro no mercado, que tem que segurar a inflação ao mesmo tempo, mas que principalmente tem que controlar o Estado. O Estado não pode estar livre para gastar o que quiser, porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está sendo posto em qualquer lugar. Nós temos que efetivamente dar ao Estado limites, isso aí eu concordo, mas também não podemos deixar desguarnecido os serviços públicos essenciais. Então, um dos grandes méritos dessa PEC dos gastos, dessa emenda constitucional 95, a meu ver, é colocar a questão da saúde e da educação não como limite de gastos, mas sim como aplicação mínima. Isso aí é importante e eu vou falar para vocês agora alguns aspectos da emenda à Constituição. Primeiro ponto que é importante frisar é o artigo 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que criou esse novo regime fiscal e previdenciário. Na prática, então, tanto no campo do orçamento previdenciário quanto no campo do orçamento fiscal, pelos próximos 20 anos vai vigorar essa nova forma de regime fiscal. O que diz essa forma pelos próximos 20 anos? Em primeiro lugar, eu não posso gastar mais do que aquilo que eu arrecadei. Qual é o limite de gastos? O limite de gastos é, para 2017, aquilo que foi gasto em 2016 mais 7,2%. Então nós temos aí um acréscimo que é justamente para compensar a inflação do período. Nós vamos ter aí uma correção de 7,2% para o ano que vem no limite de crescimento das despesas primárias. Já falamos mais atrás o que são essas despesas primárias. Então 2017 você pega aquilo que foi gasto em 2016, corrige mais 7,2% e aquilo vai ser o limite de gastos dentro das despesas primárias. Daí por diante, como que eu faço a conta? Eu pego a conta, por exemplo, de 2017, que foi o valor cheio de 2016 mais 7,2%, e jogo a correção do IPCA, ou outro índice qualquer que venha substituí-lo. Então, 2018, 19, 20, 21 e assim sucessivamente até completar os 20 anos do ciclo desse novo regime fiscal, eu vou tendo um aumento na possibilidade das despesas primárias, do gasto das despesas primárias. Então, torna a dizer uma bobagem dizer que nós estamos congelando investimentos por 20 anos. Pelo contrário, eu estou colocando um teto e nesse teto eu estou estabelecendo que há a obrigatoriedade de o gestor público organizar melhor os gastos públicos. Então, será julgado aquele gestor que conseguir melhor colocar a aplicação dos recursos dentro do limite que está estabelecido. Eu tenho um limite X e esse limite vai crescendo de acordo com o ano sendo calculado a partir do IPCA 16, corrigindo o valor do ano anterior. 2017, valor de 2016 mais 7,2%, 2018, valor de 2017 mais IPCA, 2019, valor de 2018 mais IPCA. Outro ponto importante que eu quero frisar dessa emenda constitucional dos gastos públicos é a questão dos concursos. Eu sou professor de cursinho, sou professor de graduação, discuto muito com os meus alunos acerca porque agora vai acabar o concurso público. Não vai acabar o concurso público. Isso aí, primeiro, porque não pode acabar com o concurso público, porque isso está previsto na Constituição. Não há nenhum movimento no sentido de tentar aprovar uma PEC que possibilite o fim do concurso público. Não existe isso
em discussão no Congresso de forma objetiva, a ser pautado de fato. Em segundo lugar, a PEC dos gastos, que agora é a Emenda Constitucional 65, não fala em momento nenhum que não pode haver concurso público. O que a Emenda Constitucional fala? Ela diz duas coisas relativas a concurso público. Primeiro, que eu posso fazer concurso público desde que eu não ultrapasse o limite estabelecido pelo gasto das despesas primárias. Então, se o administrador público conseguiu organizar a administração de forma a garantir o investimento sem aumentar o nível de endividamento, ele está autorizado a fazer concurso público. A impossibilidade de realização de concurso público, na prática, é uma penalização por aquele gestor que descumprir o limite estabelecido pela Emenda à Constituição. E, em segundo lugar, o concurso público também está previsto e é autorizado nos casos de vacância de cargos. Vai havendo vacância pelos motivos que a lei autoriza, falecimento, demissão, exoneração, enfim. Todas as formas de vacância de cargo público autorizam também, lógico, a realização de concurso público. Então, nós teremos sim concursos para suprir vacância e para novos cargos, desde que eles não imponham aumento de despesa de pessoal, aumento de despesa no âmbito do limite do gasto estabelecido para aquele corrente, para aquele ano corrente, de acordo com o que está previsto pela Constituição. E por fim, é importante também falar sobre saúde e educação, que é também uma grande conversa que tem corrido por aí. Acabou 20 anos, nós vamos congelar os custos, os gastos com educação e saúde. Também isso não é verdade. Vamos ver como é que ficou. Quem resolve essa situação é o artigo 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído aí na Constituição pela Emenda Constitucional 95. Com relação à saúde e educação, a Emenda Constitucional não traz limite, ela traz, lógico, aplicação mínima. Então tem uma diferença entre o que é limite e o que é aplicação mínima. Lógico que a aplicação em saúde e educação, ela deve estar dentro do limite de gastos daquele ano. Só que eu já condiciono o gestor público a dar um maior investimento em educação e saúde, porque da mesma forma que cresce o limite de despesas primárias, cresce também, na mesma proporção, o limite de aplicação mínimo, ou seja, o valor de aplicação mínimo em saúde e educação. Então não há um congelamento de gastos com a educação. Há o quê? Há a possibilidade de você, cidadão, de nós, cidadãos, cidadãs, olharmos para os nossos gestores e cobrarmos que eles apliquem os recursos naquilo que efetivamente está à disposição do cidadão. Então, se eu tenho um limite, se eu tenho um teto e parte do percentual daquele orçamento deve ser aplicado em saúde e educação, eu tenho que fiscalizar em que está sendo aplicado esse recurso. Então, mais um paradigma que eu quero quebrar aqui, mais um conceito que eu quero desconstruir é esse de que não há aumento de educação, de investimento em educação e saúde. É lógico, pessoal, que o ideal é que nós não tivéssemos que ter uma PEC dos gastos públicos. Em primeiro lugar, porque o importante é que nós não tivéssemos, aliás, gestores que gastassem mais do que arrecadam. Mas já que, infelizmente, isso não é a regra, nós precisamos colocar limites concretos. E mais do que isso, nós precisamos de uma sociedade que saia dessa crise. E são medidas, apesar de dolorosas, de impopulares, são medidas necessárias para que a gente tenha um mínimo de expectativa, de esperança de alcançarmos um caminho no final desse túnel que nós estamos chamando de crise aqui. Pessoal, era isso que eu queria explicar sobre a PEC dos gastos, sobre a Emenda Constitucional 95. Quem gostou aí do vídeo, curte, se inscreve aqui no canal, compartilha para nós, clica no botãozinho lá de receber notificação para você ficar sempre por dentro daquilo que eu estou postando. E mais do que isso, o que estimula a gente a divulgar
é a participação de vocês. O que estimula a gente a produzir conteúdo é a participação de vocês. Então comenta aqui no vídeo, compartilha e vamos pro debate, vamos pro diálogo, construir então o conhecimento melhor, divulgar aquilo que nós acreditamos e, acima de tudo, o que nós podemos contribuir para melhorar a sociedade, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e aguarda aí os comentários. Até mais!